bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Bem-vindo, seja bem-vinda. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Vibrações de paz e amor a você, neste início de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. E que todos nós possamos hoje, aqui, ao vivo, nesta tarde, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro, e possamos compreender e praticar cada vez mais e melhor as lições do Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Nós estamos ao vivo e, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem. E nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com um tema muito importante, porque vamos conversar sobre o ódio. Na sequência, vamos ver mais um estudo de Kaibar Schutel sobre uma passagem do Novo Testamento. E vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Hoje temos mais um versículo com comentário de Emmanuel. E, no fechamento do programa, nós teremos a palavra sempre esperada de José Herculano Pires sobre uma passagem do Evangelho. Então, vamos dar início e colocando já aqui na tela a nossa apresentação. Então, como anunciei, nós temos hoje o tema o ódio no estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem do Espírito Fenelon, dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1860. A mensagem está no capítulo 12, no seu item 10. Lembrando que o capítulo 12 tem por título Amai os vossos inimigos. Vamos, então, ver na íntegra a palavra de Fenelon sobre esse tema, o ódio, que ainda constantemente nos visita, que ainda compõe na humanidade várias tragédias. Vamos, então, ao primeiro trecho da sua mensagem, já está aí na tela. Nos diz Fenelon: e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tomar como vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Bem, este é o primeiro trecho, é o primeiro parágrafo dessa mensagem do Espírito Fenelon. A mensagem dele tem 2 parágrafos, nós vamos ver o segundo daqui a pouco. Então, ele está nos dizendo aqui, repetindo o nosso Mestre Jesus, que devemos amarmos uns aos outros. Essa é uma lição que Jesus deixou bem claro. Amai-vos uns aos outros. E ele se deu como exemplo, porque ele complementa dizendo, como eu vos amei. Então, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Fenelon, ao lembrar esse ensino de Jesus, nos diz que, ao fazermos isso,
seremos felizes. Ou seja, a verdadeira felicidade está no grau maior de amor ao próximo. É isso que nós aprendemos com o Espiritismo. E ele lembra que não basta amar aqueles que nos amam. Nós precisamos amar aqueles que provocam em nós indiferença, ódio e desprezo. Não é fácil, mas ele está nos colocando o próprio Jesus como exemplo, porque Jesus se abnegou, Jesus renunciou a si mesmo. Ele veio cumprir aqui na Terra a missão divina de trazer para nós a lei de amor e foi até o sacrifício. Ele, que como espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, ele que nada tinha a reparar em relação às suas existências passadas. Ele veio como missionário, enviado direto por Deus, e soube se sacrificar por toda a humanidade, por todos nós. E ele foi injuriado, ele foi desprezado, ele foi odiado, muitos deram as costas a ele e ainda arquitetaram a sua morte. Portanto, ele mostrou para nós a necessidade do sacrifício de nós mesmos para amarmos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que tentam, de várias maneiras, fazer o mal a nós. Fenelon está nos lembrando que esse sacrifício para amar os nossos inimigos é o que nos torna superiores a eles. E Fenelon tem razão quando ele coloca, olha, eu sei que determinada pessoa me odeia. Se eu, então, também odiá-la por causa disso, eu estarei no mesmo nível dela, eu estarei igual a ela, e não vou valer mais do que ela, porque eu estou fazendo ódio pelo ódio, mal pelo mal. Quando aprendemos com Jesus que, diante de todo o mal, nós devemos apresentar o bem. E é esse sacrifício de amar a quem não nos ama e até nos odeia, é que de fato é agradável a Deus. É que nos eleva deste mundo material e nos espiritualiza. E haveremos de receber a recompensa mais cedo ou mais tarde. Mas não temos que pensar nisso, porque o amor ao próximo, a bondade, a caridade devem ser exercidas com abnegação, sem esperar nenhum tipo de recompensa, quer aqui na Terra, quer depois no retorno ao mundo espiritual. Então, o Fenelon está nos lembrando que o sacrifício de amar aqueles que nos perseguem e nos odeiam é mais agradável a Deus, e é esse sacrifício que precisamos fazer aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações. Mas Fenelon prossegue o seu texto. Aqui está, então, o segundo parágrafo, onde ele faz o fechamento, onde encerra o seu pensamento a respeito do ódio. Então, ele vai nos dizer: mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Bem,
Fenelon está nos lembrando e reconhecendo que, perante a lei de amor, temos que amar indistintamente a todas as pessoas, porque todos somos irmãos, como consequência de sermos todos filhos de Deus. Isso não significa endurecer o coração em relação ao mal. Ou seja, o sentimento, ele tem que estar sempre presente. E é claro que nós vamos sentir quando uma pessoa nos faz o mal, quando uma pessoa destila ódio para conosco. É natural que soframos moralmente em relação a isso. Mas é uma prova. É uma prova para nós. Ou podemos até dizer uma provação, dependendo da extensão desse ódio a nós e os maus procedimentos que o outro faça contra nós. Ou seja, nós não podemos ser insensíveis. Entretanto, está sendo lançado contra nós, vamos entregar isso a Deus. Porque Deus sabe. Pelo mecanismo da sua lei, ou pelos mecanismos da sua lei, aquele que hoje está fazendo mal, aquele que hoje está nos perseguindo, aquele que hoje está endereçando a nós vibrações odientas, ele vai arcar com as consequências. Ele terá que responder por isso, seja nesta existência, através de alguma expiação, seja no depois da morte, seja em futura existência corpórea, porque todos nós ainda temos necessidade de retornar a este mundo pelas portas da reencarnação. Portanto, nós devemos nos esforçar para cumprir a lei de amor, sabendo que o outro, que hoje não consegue nos amar, haverá de ter esse aprendizado também, e haverá de conseguir colocar em prática a lei de amor. E é essa prática que nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. E, diante das lições do Evangelho, não cabem mágoas, ressentimentos, invejas, ódios, porque todas essas coisas são incompatíveis com o Evangelho. E o Espiritismo, ao reviver as maravilhosas e profundas lições do Mestre Nazareno, vem nos conclamar para aplicarmos a compreensão, a tolerância, a paciência, a abnegação, a renúncia, a bondade, a fraternidade, a solidariedade e a caridade. E assim, então, nós vamos conseguir superar tudo isso que hoje está marcado pelo ódio para transformar tudo em amor. É para isso que estamos aqui na Terra, para realizar esse aprendizado e a construção de uma era muito melhor, seguindo, então, Jesus, nosso guia e modelo. Nós vamos prosseguir o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E estaremos aqui, então, de volta na próxima semana para mais um tema. Mas agora, então, nós vamos sair do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos passar para o livro O Espírito do Cristianismo, obra escrita por
Caiba Schutel, valoroso trabalhador dos primeiros tempos do movimento espírita nas terras brasileiras, que lá, da Pequena Matão, que era um distrito de Araraquara, lá, final do século XIX, início do século XX, ele irradiou o espiritismo para o Brasil e o mundo com a casa editora O Clarim, o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. E nessa sua obra, Caiba Schutel vem conversar conosco sobre algumas passagens do Evangelho, esclarecendo-as através do Espiritismo. Hoje nós temos o capítulo O Castigo e o Milagre. Esse capítulo, Caiba Schutel tem por base o Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 13, versículos 1 a 5. Nós transcrevemos, colocamos aí no slide para facilitar aqui o nosso acompanhamento. Então, nesse capítulo, nesses versículos, relata Lucas. Na mesma ocasião, vieram alguns dar-lhe notícias dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o dos sacrifícios que eles ofereciam. Disse-lhes Jesus: cuidais que esses foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por haverem sofrido essas coisas? Não, eu vou-lhe digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. Bem, depois da transcrição desta passagem do Evangelho de Lucas, comenta Caiba Schutel. Vou passar a palavra a ele, vamos aqui abrir aspas. Aliás, eu vou tirar o slide aqui da tela, momentaneamente, e vamos então à leitura. Estou aqui com o livro em mãos. É o capítulo 25, o castigo e o milagre. Nos diz então Caiba Schutel: o espírito sectário não tem senso íntimo. Sua religião é fundada no castigo e no milagre. Até hoje, em nossos tempos, prevalece o castigo e o milagre. Indivíduos são canonizados porque fazem milagres. Indivíduos são excomungados porque um castigo do céu os vitimou. Um raio é um instrumento da vingança divina. Os desastres são promovidos por Deus para castigar os hereges. Há santos canonizados pela virtude dos seus dons psíquicos e outros indivíduos excomungados por serem portadores dos mesmos dons. Hoje, como ontem, galileus que morrem sob torres de Siloé são cheios de pecados, e galileus que vivem sobre torres de Siloé são cheios de virtude. Têm boa casa, bons automóveis, ricas joias, bons vestuários, bons manjares. São escolhidos de Deus e vivem num paraíso que lhes foi doado pelos céus, onde tem influência capaz de movimentar a terra. Enquanto os modestos, os humildes, os simples, que mourejam na vida para cumprir seus deveres, são heréticos, desprezados pela divindade, sem noção do bem, do belo, da justiça, da religião. Um filho do povo agita-se e fala, movido pelo Espírito. É um louco, embora suas palavras sejam de amor e de justiça. Uma freira cai em estado convulsivo, com o corpo cheio de estigmas. É uma santa. As cordas do telégrafo vibram, Roma ufana-se, os prelos agitam-se. Ó Senhor, onde está o domínio da tua lei, o poder da tua verdade? Os tempos são de transformação, e o Espírito aí está, acelerando a ação da verdade. Breve o mundo se libertará do castigo e do milagre. O senso humano é de tal modo frágil e tem sofrido, além de tudo, tão
que ainda o prendem, os influxos da verdade que nunca abandonaram a humanidade. Daí as imagens desnaturadas pela miopia dos videntes e traduzidas em castigo e milagre. O sobrenatural, sob todos os pontos de vista, tem aterrorizado a humanidade. Venha ele em forma de castigos, venha em forma de milagres, e o senso íntimo está tão impregnado de sobrenatural que não pode dispensar os castigos, nem excluir os milagres. Aos 18 galileus que pereceram, não faltou a crença no castigo, que lhes viesse cobrar os pecados que deviam a Jesus, depois de tantos feitos gloriosos. E os judeus pediam milagres para reforçarem a sua crença esdrúxula e ignorante, sem sanção da razão, sem consentimento do coração, sem o apoio de fatos. Fez bem Jesus em não ouvir aquela geração extraviada e endurecida, que insistia em permanecer na larvada ignorância em que vivia. Bem, acabamos de fazer a leitura aqui Pachútil sobre castigos e milagres. Essa leitura tendo por base o segundo Lucas, que recebe a notícia de que Pilatos, o governador romano, estava levando à morte todo um grupo de galileus que havia tentado se revoltar contra o domínio romano. E Jesus, então, diz a todos: olha, eles não são esses que estão sendo condenados pelos romanos, esses galileus não são os maiores pecadores, não, só porque foram levados ao sacrifício da morte. Se vocês não se arrependerem da hipocrisia, não se arrependerem do mal, todos vão perecer do mesmo modo. E o Espiritismo, então, veio esclarecer que não existe nem castigo divino, nem milagre, que seria algo fora da natureza, fora da lei divina. Vamos, então, à primeira questão, o castigo. Não existe castigo? Não. Deus, acima de tudo, nos ama. E ele criou a lei de progresso, ou lei de evolução. Ou seja, ele nos criou, como espíritos que somos, destinados a chegar à perfeição. E instituiu, na sua lei, que temos o uso do livre-arbítrio, mas que esse uso, como ele gera sempre algum tipo de consequência, nós somos obrigados, pela sua lei, a assumir as consequências do uso que fazemos do livre-arbítrio. A lei divina também tem embutida nela a misericórdia, porque Deus sabe das circunstâncias que nos envolvem, sabe das nossas intenções, e isso é sempre levado em conta. Portanto, quando sofremos, quando passamos por uma provação, quando passamos por uma expiação, não é castigo divino, porque Deus nos ama. É apenas consequência do que nós mesmos fizemos. Ou seja, você semeia, você colhe, mais cedo ou mais tarde. E as provas e expiações servem para nós como momentos para repararmos o mal que tenhamos cometido, quer seja em existências passadas ou nesta atualidade, quando carregamos conosco ainda o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, a indiferença, a imprevidência.
Nem tudo está ligado a existências passadas. Muitas coisas, na verdade, são geradas aqui e agora, nesta existência. Então, não há castigo. É apenas a lei de consequência. Essa lei de consequência não pode nos tirar uma determinada carga de sofrimento, mas é sempre para aprendermos e nos situarmos dentro da lei de amor. E assim nós vamos reparar o passado. Agora, o segundo tema, a questão dos milagres. Para o Espiritismo, milagre não existe. Porque milagre seria a derogação, a alteração da lei divina, permitindo que um acontecimento não previsto possa acontecer. Tudo está previsto e regido pela lei divina. Tudo é natural. Para o Espiritismo, o sobrenatural, o maravilhoso, etc. Nada dessas coisas existem. Tudo está na natureza. Agora, muitas vezes nós não conseguimos compreender o fenômeno. É uma questão apenas de tempo para acharmos a sua explicação lógica, remontando do efeito para a causa. E nós não podemos esquecer da realidade espiritual da vida, e que os espíritos, que nada mais são do que os seres humanos desencarnados, podem, pelos próprios mecanismos da lei divina, atuar sobre o mundo corporal. Nós temos, por exemplo, a mediunidade, as faculdades mediúnicas, com todos os fenômenos de efeitos físicos e efeitos inteligentes, que é o psiquismo do ser humano. Então, aquele fenômeno, por exemplo, a materialização de um espírito à nossa frente, o deslocamento de um objeto pesado, etc, etc. Todas essas coisas estão previstas pela lei divina. Fazem parte da criação de Deus. Tudo, portanto, é natural. E quando não sabemos explicar, devemos, então, procurar as explicações, levando em conta não apenas as questões de ordem material, mas também as de ordem espiritual. Então, não existe nem castigo, nem milagre. Quem vai se tornar santo depois da morte? Quem vai estar bem no mundo espiritual? Todo aquele que nesta encarnação estiver realizando esforços para se melhorar moralmente e estiver praticando a caridade. Essa é a senha. Por isso, Allan Kardec nos lembra: fora da caridade não há salvação. E temos que pensar bastante sobre isso. Não são os nossos títulos, nossas posses, nosso status social, etc. Essas coisas nem nos pertencem. Tudo fica aqui na Terra. Mas desenvolvimento das virtudes e a prática delas, isso sim vai falar de nós no retorno ao mundo espiritual. Então, esse tem que ser o nosso esforço. Porque se não fizermos isso, seremos comparados com os outros e haveremos de arcar com as consequências em relação a isso. Bem, estudamos mais um capítulo da obra O Espírito do Cristianismo. Vamos colocar a obra de volta aqui na tela. Isso aí, ó. A publicação da Casa Editora O Clarim. Você encontra a obra normalmente nas livrarias, sejam físicas ou virtuais, através da internet. E já vamos deixar o convite a você para estar conosco semana que vem, mais um capítulo dessa obra maravilhosa escrita por Caibar Schutel. Vamos agora, estamos já na metade do nosso programa, passar a palavra
ao benfeitor espiritual Emmanuel, que, através do nosso querido saudoso médium Chico Xavier, comentou as cartas escritas por Paulo de Tarso às comunidades cristãs inauguradas por ele nas suas viagens pela Ásia e pela Europa, espalhando o Evangelho. Emmanuel escreveu muito, um grande estudioso do Evangelho, incluindo as cartas de Paulo de Tarso. E nós, então, estamos trazendo as cartas, os versículos que foram estudados por Emmanuel. E estamos, então, tecendo os nossos comentários, sempre a partir do texto de Emmanuel, do seu entendimento. Hoje, nós, desenvolvendo ainda a carta aos Romanos, vamos destacar o versículo 12 do capítulo 14, quando Paulo escreve: assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Esse já é um versículo bastante claro, não é mesmo? Direto. Paulo não deu voltas para explicar o funcionamento da lei divina. Ninguém responde pelo que o outro pensa, fala e faz. Cada um responde de si próprio, de si mesmo, perante Deus. Emmanuel, então, pegando esse versículo, vai, então, comentá-lo no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 50 dessa obra, que é publicada pela Federação Espírita Brasileira. Como título ao seu texto, Conta de Si. Vou passar a palavra, então, a Emmanuel. Ele nos diz aqui: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, o esforço que lhe compete, sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Bom, este é o texto, comentário
de Emmanuel, a partir desta palavra de Paulo de Tarso. Vamos figurar aqui a família, o lar. Normalmente, o lar é constituído de vários indivíduos, várias pessoas em comum, como, por exemplo, pai, mãe, filhos, avô, avó, e assim por diante. Temos, então, um núcleo familiar formado por 3, 4, 5, 6 pessoas. É natural que, fazendo parte de um agrupamento humano, a família, é natural que procuremos agir de tal maneira para equilibrar, harmonizar o relacionamento com os demais membros do núcleo familiar e que nos preocupemos com as tarefas domésticas, com o crescimento dos demais e assim por diante. Isso é natural. Entretanto, nós não podemos querer apenas e tão somente olhar para os outros, auxiliar os outros, corrigir os outros, esquecendo de nós. E esta é a advertência que Emmanuel está nos fazendo. Porque perante a lei divina, embora você pertença a esse agrupamento humano, seja o lar, seja a empresa onde você trabalha, a comunidade a qual você pertence, perante a lei divina, você responde exclusivamente por você. Você não responde pelo que o outro faz ou deixa de fazer, mas você responde pelo que você faz ou deixa de fazer, quando poderia ter feito, no campo do bem. Então, vivemos em coletividade. E em coletividade devemos nos auxiliar, mas respondemos apenas por nós mesmos. Ou seja, eu não posso responder pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pelo meu irmão, nem pela minha irmã. Não posso responder pelo meu avô, pela minha avó, pela minha tia, pelo meu tio, pelo meu primo, pela minha prima. Não posso responder pelos outros. Isso seria extremamente injusto. Eu só posso responder de mim mesmo. Por isso, Paulo afirmou com todas as letras: cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Cada um por si também prestará conta de si próprio perante Deus, que significa perante a lei divina que está gravada na nossa consciência. Então, deixemos de julgar os outros, ajuizar os outros. Não percamos a nossa vida por causa dos outros, ou desta ou daquela instituição humana, seja na economia, na política, na justiça, na cultura, na religião. Não. Porque, em verdade, todos nós passaremos, porque a morte é inexorável. E todas essas coisas ficam. E outras pessoas vão assumi-las. Porque as instituições humanas, sejam elas quais forem, e em todos os ramos, elas são constituídas de pessoas. São feitas pelas pessoas, dependem das pessoas. E as pessoas passam. Porque as pessoas morrem. Não é verdade? Todos nós teremos que encarar a morte num determinado momento da nossa existência. Ora, e se ficamos apegos a este ou aquele, ou a esta ou aquela instituição, que será de nós nesse retorno ao mundo espiritual? Então, nós precisamos saber abrir mão disso, fazer a nossa renúncia. E sempre lembrando, não vou responder nem pela instituição e nem pelos outros. Vou responder apenas e
tão somente de mim mesmo. Portanto, olhemos para nós e façamos a nossa parte na autoeducação, na nossa moralização, na nossa melhora espiritual, porque é disso que teremos que prestar contas perante Deus, perante a lei divina que está gravada na nossa consciência. Semana que vem, nós vamos continuar o estudo aqui dos versículos, ainda da carta de Paulo aos Romanos. Isso mesmo, nós ainda temos vários programas dedicados aqui à carta aos Romanos. Fique atento e nos acompanhe. Aliás, se você não puder nos acompanhar ao vivo, toda quinta-feira às 5 da tarde, você pode fazer isso depois pelo YouTube. É só acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador e você terá, então, o acesso aqui ao nosso programa. Antes de passarmos a palavra a José Herculano Pires, vamos à nossa dica literária espírita. Hoje estamos trazendo o livro Luz Acima, autoria do espírito Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Luz Acima é publicação da Federação Espírita Brasileira. Nessa obra, Irmão X faz estudo de várias passagens, histórias, esclarecimentos sobre histórias que estão ali, sim, anotados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto, Luz Acima é um livro que complementa o nosso estudo do Evangelho. Tenho certeza que você vai se encantar com essa obra do Espírito Irmão X. Não deixe de conhecer, não deixe de fazer a sua leitura. Então, o livro Luz Acima é a dica literária espírita de hoje, aqui no nosso programa. Pois bem, estamos chegando naquela hora de ouvirmos a palavra de José Herculano Pires. Se você fizer uma pesquisa na internet, aí no Google, você vai descobrir que José Herculano Pires desencarnou em 1979. E aí você, naturalmente, pode fazer a pergunta, mas como nós vamos ouvir José Herculano Pires? É que lá entre os anos de 1970 e 1974, ele comandou o programa No Limiar do Amanhã, pela Rádio Mulher, lá em São Paulo, capital. E ele sempre encerrava o programa comentando uma lição do Evangelho. Pois bem, esses áudios gravados em fitas magnéticas, talvez você vá lembrar aqui da fita cassete, se usava muito naquela época, mas se você não conheceu isso e não tem muita ideia sobre isso, faça aí uma pesquisa no Google. Então, os áudios, pelo menos parte deles, puderam ser recuperados. Eles foram equalizados, digitalizados, trazer do programa parte, né, do trecho dedicado ao estudo do Evangelho. A editora Paideia, que foi fundada por Herculano Pires, transcreveu as falas de Herculano e lançou o livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que inspirou, aliás, a realização do nosso programa e o nome do nosso programa. Então, essa obra está disponível, você pode adquiri-la nas livrarias físicas e online, e onde você poderá ler os comentários de Herculano Pires acerca das lições do Evangelho. Mas aqui no programa, nós estamos trazendo o áudio original. E vamos, então, agora passar a palavra a José Herculano Pires
para mais um comentário de uma passagem do Evangelho. Não se apegue à letra que mata, busque o espírito que vivifica. Aí o seguinte, livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 a 36. Na verdade, reconheço que Deus não se deixa levar de respeitos humanos, mas que em toda a nação, aquele que o teme e faz o que é justo, este lhe é aceito. Esta é a mensagem que Deus enviou aos filhos de Israel, evangelizando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este trecho do livro de Atos dos Apóstolos nos mostra o momento em que o apóstolo Pedro regressava de Cesareia e da sua experiência sobre a qual tantas vezes falamos aqui, do porto de Jope. E perante os demais apóstolos, ele ia sustentar a tese que realmente sustentou, de que estavam errados todos aqueles, entre os quais ele mesmo, todos aqueles apóstolos que exigiam a judaização de qualquer pessoa que quisesse se tornar cristã. De acordo com a mentalidade dos apóstolos de Jesus, mesmo depois dos ensinos que receberam do Mestre, de acordo com a formação judaica que eles haviam tido, eles consideravam que as criaturas humanas, vindas de qualquer outra raça, não podiam tornar-se cristãs sem primeiro fazer-se judias. Era preciso aceitar o judaísmo como religião e passar então por todas as sagrações determinadas pelo judaísmo. Os homens deviam ser fatalmente circuncidados para poderem tornar-se cristãos. Primeiro, portanto, se faziam judeus pela circuncisão e depois cristãos pelo batismo. Ora, Pedro tivera aquela fabulosa experiência do porto de Jope com a toalha que descia do céu diante dele, cheio de animais, a que nós já nos referimos aqui, quando ele se recusava a atender ao chamado do centurião Cornélio para ir à casa do centurião. E por que se recusava? Porque o centurião não era judeu. O centurião era um goim, quer dizer, era um impuro, era um estrangeiro, um homem que podia manchar qualquer judeu que dele se aproximasse. A lei da pureza em Israel era algo de muito sério e muito considerado, porque se qualquer judeu cometesse uma impureza, tinha de se dirigir ao templo para se purificar. Assim, Pedro não queria atender ao centurião romano. Ninguém mais impuro para o judeu do que um centurião romano, ou um simples soldado romano, porque eram homens idólatras, homens que viviam da idolatria e que violavam todas as leis e todos os preceitos do judaísmo. Então eram impuros. Ora, Pedro teve a experiência viva de verificar na casa do centurião que, na verdade, ali, entre pessoas impuras, o Espírito Santo, ou seja, na verdade, o Espírito descia sobre as pessoas, envolvia-as e se comunicava. Aquilo que aconteceram no Pentecostes com os apóstolos, acontecia também com os impuros romanos da casa do centurião. Ora, isto mostrava então que, na verdade, a visão que Pedro tivera em Jope correspondia aos ensinos reais de Jesus, aqueles ensinos que diziam que Deus não faz acepção de pessoas, que todas as pessoas pertencem a Deus, que todos são filhos de Deus e que não há, portanto, distinções de raça, de religião, de cor, de qualquer espécie que devam separar os homens perante um cristão. É a isto que Pedro se refere neste pequeno trecho, mostrando que Jesus, na verdade, foi apontado e colocado diante dos homens como o Senhor de todos. Todos encontram em Jesus aquele momento de que falava o apóstolo Paulo, em que não haveria mais nenhuma distinção entre os homens. E Paulo chegou mesmo a dizer: não há mais judeu nem romano, nem homem nem mulher, nem senhor nem escravo. Todas as distinções desaparecem em Cristo, porque Cristo, na verdade, é aquele que nos integra
na concepção da humanidade como um todo. Quando ele nos apresentou Deus como Pai, também nos apresentou os homens como irmãos entre si. Bem, tivemos então a palavra vigorosa, esclarecedora, profunda de José Herculano Pires, hoje fazendo a interpretação de uma passagem do Atos dos Apóstolos, que também faz parte do Novo Testamento, ou seja, o Evangelho, a Boa Nova. Com isso, então, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que estamos aqui no ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, mas que o vídeo fica disponível na internet através do YouTube. Então, você pode assistir o nosso programa a qualquer dia e horário, acessando ou o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita, ambos no YouTube. Agradecemos a sua companhia, que possamos estar juntos semanalmente, e agradecemos também a inspiração dos bons espíritos e ao nosso Mestre Jesus por estar nos permitindo trazer este programa aqui toda semana. Lembre-se, temos um encontro marcado toda quinta-feira, ou através do YouTube, em qualquer dia e horário, divulgando o Espiritismo e esclarecendo o Evangelho. Que Jesus lhe abençoe, paz em sua vida, receba o meu abraço e que possamos, então, nos encontrar na próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.